Oi, bom dia. Então, esse calendário aqui é da Alvorada, uma OSC de Ribeirão Preto que eu atendo há 3 anos e meio já. O que que acontece? A gente faz a primeira reunião para a gente pensar quais são os percursos que a gente vai desenvolver. Então, no caso dessa turma aqui, ela vai ter, na segunda-feira, eles têm circo, recreação, artes, artesanato. Na terça-feira, eles têm a ciranda das emoções. Então, a psicóloga trabalha com eles o percurso de colorir, que são emoções para colorir. Então, se você clicar aqui, ele vai abrir a impressão. Então ele vai imprimir para colorir e a psicóloga vai trabalhar o que, que é essa emoção, como que ela acontece. Eles vão pintando e vão dizendo, eles vão pintando e contando. Ah, comigo aconteceu assim, comigo aconteceu assado. Essa emoção eu sinto num aperto no coração. Ah, eu sinto minha bochecha quente. Então eles vão, entre eles, falar sobre a emoção ou o sentimento que está em questão, enquanto eles pintam. E aí, no fundo do desenho, eles podem ainda completar o desenho com a experiência deles sobre aquela emoção, coisas que representem aquele dia que ele comentou, que ele abriu para a turma, que ele sentiu essa emoção e como ele sentiu. E a psicóloga vai trabalhar, né, como que você lida com essas emoções, como que você nomeia, como que você trabalha isso, tá? Então, esse é o modelo aqui que eu estou te mostrando. Aí na terça-feira, na quarta-feira, eles estão trabalhando o percurso trabalhando a agressividade. Então é uma turminha que ainda está chegando, é o segundo ciclo. Então eles no começo eles voltam das férias às vezes um pouco agitados, né, um pouco agressivos ainda. Então a gente entra com esse percurso trabalhando a agressividade. Esse percurso ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar autoconhecimento de forma coletiva. Então, por exemplo, a gente tem a atividade do stop, que é aquele jogo stop que você conhece, né? Todo mundo conhece, que a gente brincava. Então, ó, os eixos que essa atividade vai trabalhar, o objetivo dessa atividade, as competências sociais que você pode abordar nessa atividade também. E aí, assim, né? Para cada ciclo você vai ver o que, que você vai abordar. Ciclo um não dá para abordar tantos assuntos assim, tantas competências sociais. Esses slides eu sugiro mostrar para eles saberem o que, que a atividade vai trabalhar neles. E aí depois tem uma avaliação onde eles vão ver se o que aconteceu, se o resultado aconteceu. Então, o resultado esperado: jogar sem brigar, melhorar o autoconhecimento compartilhando afinidades, né? Então, no final, eles vão concluir se eles chegaram nesse objetivo ou não. E aí, na impressora, eu venho para a atividade impressa, que é a que eu vou mandar para a impressora. E aí, o que, que eu fiz nesse jogo, né? Eu tirei nome de carro, nome de cidade, coloquei o que eu gosto, o que eu não gosto, defeitos e qualidades, e um sonho. E aí eles vão jogar o stop normal. Quando alguém gritar stop, para de escrever. No final, quem ganhar o jogo, eu dou um bombom. Quem não terminou, precisa preencher todos os campos para ganhar um bis, por exemplo. Mas para preencher todos os campos, o que, que eles vão fazer? Eles vão levantar, um vai olhar o do outro para ver se o defeito que o outro colocou para ele se serve para mim também. Se a qualidade que ele colocou para ele se serve para mim também. O que, que a gente consegue com isso? Que eles se identifiquem dentro do grupo. Porque às vezes chega uma panelinha, outra panelinha, um amigo que não gosta de fulano, mas o amigo nem conhece fulano, e aí já não gosta porque o amigo não gosta, né? Aí quando eles fazem esse tipo de atividade, o que que acontece? Eles começam a se identificar entre si, ver que eles têm o mesmo gosto, às vezes o mesmo sonho, então começa a criar afinidade. Então, esse percurso, as 5 primeiras atividades são de autoconhecimento que eles vão fazer assim, se conhecendo e conhecendo os outros. As outras 5 atividades são desinibição e comunicação. E é para eles ficarem mais à vontade, mais espontâneos, e aí eles já estão trabalhando a questão da agressividade, a temática, né, do percurso é a agressividade, mas cada atividade tem o seu próprio objetivo. E aí, aqui, como eu te falei, você pode entrar na metodologia, que vai para o blog, que vai trazer alguma coisa para contribuir com o educador de como ele vai desenvolver. Então é a metodologia, como ele vai jogar esse jogo, né? Aqui tem o exemplo todas têm a atividade resolvida para ele saber como que a atividade finaliza ou até onde ela vai chegar. E esse aqui tem um vídeo que sou eu explicando a atividade, né? Então o percurso agressividade tem vídeo até a 9ª atividade, eu acho que tem vídeo, né? Então é um recurso para eles poderem se aprofundar no assunto e entender como que funciona. Nesse outro quadro aqui que eu trago junto, é o perfil de conclusão. O que é o perfil de conclusão? Quais são as competências, habilidades que cada adolescente precisa ter quando ele sai do serviço de convivência para ele conseguir se incluir no mercado
mercado de trabalho, se sentir pertencente a qualquer lugar, se sentir acessando seus direitos, entendendo seus deveres e sabendo que ele pode ir aonde ele quiser ir, porque ele é um cidadão como todo mundo, né? Então, aí a gente tem a competência, o perfil de conclusão que aquela atividade está trabalhando naquele momento, né? Então aí vem as questões do qual é o conceito do perfil, como que o serviço trabalha, como que o educador pode abordar, como que o psicólogo pode trabalhar esse perfil no dia a dia do atendimento institucional com a molecada, como que o assistente social pode estimular a família a trabalhar com esse perfil em casa também, né? E aqui embaixo a gente tem alguns sites, né, de pesquisas científicas que vão trazer um aprofundamento técnico e científico sobre a questão que esse perfil detalha, né, que esse perfil trabalha. Então a gente tem normalmente dois ou três sites, né? Tem um site, normalmente eu coloco um científico e um blog mais simples de algum profissional para quem tem, às vezes, orientador de nível médio, né, para pegar um texto científico fica muito complicado. Então, vem um texto um pouco mais simples, né, mais enxuto e mais objetivo para o educador ter essa noção também, tá? Aí, voltando aqui, na atividades familiares, né, na quinta-feira, então, atividades que eles... tem o stop aqui, porque aqui eles vão levar esse stop depois de brincar, para brincar com a família, porque atividades familiares são atividades que eles fazem junto com a família. Então, tem a árvore da família, talentos da família, heróis da família, né, e assim por diante. Então, o percurso, ele vai avançando. Aqui, o que a gente tem, né? Nós estamos... Essa turma, como eu já estou com eles há muitos anos, já 3 anos, mais de 3 anos... a gente está organizando a OSC para a gente mandar o material de impressão com um mês de antecedência, porque é uma empresa que imprime, é uma parceira, eles não cobram, mas eles têm outras atividades, então às vezes demora para imprimir. Então a gente está fazendo o calendário de 2 em 2 meses, mas a gente vai adaptando mês a mês, a gente se encontra, tá? Então a mentoria é isso, eu vou montar esse calendário exclusivo, né? Tem as datas comemorativas também, né? O dia da escola, o dia da poesia, dia da água, dia da consciência negra, que a gente prioriza algumas atividades de acordo com a faixa etária, né? E aí a atividade também vem com o mesmo esquema, né? Ele vai ter a ficha técnica, né? Objetivos, competências sociais, eixos norteadores, resultados esperados. Aí aqui você entra na atividade escrita, né, impressa, que nesse caso aqui, eles podem... uma maneira de fazer é recortar, né, e recortar os quadrinhos e entregar esses quadros de cima, que são as definições. E aí eles têm que distribuir para todo mundo. E aí eles têm que encontrar quem está com as partes que diz respeito ao texto que ele tem na mão. Então, por exemplo, quais são as diferentes raças de animais? Então ele vai achar aqui as raças de animais. Encontra os 5 grupos humanos de diferentes origens, né? Então você vai ter o indígena, o africano, né, o indo-europeu, e aí eles vão ter que achar no grupo, eles vão se movimentando, olhando o pedacinho o recorte que cada um tem para tentar montar, e aí cada grupo explica o que tem na mão, né? Se a gente for na metodologia, né, entrando no blog, então ele vai trazer um texto, aqui sempre tem um texto meu, alguma coisa que eu penso a respeito do assunto, e aí aqui tem uma metodologia de uma atividade para eles fazerem antes, né? Então aqui tem os links que vão definir o que é raça, o que é etnia, o que é discriminação, o que é preconceito, o que é racismo, o que são leis sobre discriminação. Então, aqui é interessante para o educador, para ele, né, se instruir a respeito do assunto, mas dependendo da faixa etária, a gente pode distribuir isso em grupos, cada grupo lê uma parte, e aí eles vão apresentar o que eles leram, o que eles entenderam dos textos que eles trouxeram, que a gente traz, né? São textos pequenos, simples, que dá para eles lerem e discutirem com a equipe. Então, aí depois, finalizando, né, a gente vai ter aqui na sexta-feira o Coringa. Então no Coringa, as datas comemorativas que caem no final de semana eles fazem aqui. Alguma atividade que não deu para terminar, termina aqui. E aí tem o espaço para eles brincarem também, né? Tem um tempinho de brincadeira. Essa parte aqui é um estudo que foi feito com uma das equipes, né? Então o perfil de conclusão, é o que cada um leu dos artigos científicos que tem naquele perfil,
e como que eles traduzem isso para a realidade deles, né? Como que eles enxergam, o que eles viram naquele texto que destacou, que eles veem na realidade do grupo que eles estão trabalhando. Então, esses aqui são alguns artigos que eu coloco no calendário. Esse aqui, ó, é um artigo do FAQ que eu coloquei no calendário do Alvorada, porque os artigos do Alvorada eles leram ano passado. Então, eu estou fazendo essa alternância de jogar o estudo de uma OSC para outra, tá? Esses selos, né, eles trazem, quando você termina um percurso, ele traz um resumo do percurso. Então, o selo é para premiar a turma quando eles conseguem concluir o percurso. Então, a gente imprime, põe num quadrinho e entrega para eles. E aí, a leitura, se eles participaram de todas as atividades, eles vão entender a leitura tranquilamente. Se faltou alguma atividade, pode ser que eles não entendam tudo, né? Mas a ideia é que seja uma síntese. Cláudia, ó, é isso. Esse é o material mais completo que eu tenho. A gente tem os cadernos de atividades, que são 27 cadernos, né? Vamos pegar aqui, oficina de família. Então ele vai ter, no caderno, você vai ter todas as atividades seguidas para você imprimir e o link para você entrar na metodologia. Então aqui você não tem aquela ficha técnica, você não tem as competências, os objetivos, ele é mais enxuto, né? Aqui é um material mais simples. Aquele calendário, aí é só na mentoria que eu disponibilizo ele, ou você pode comprar o calendário inteiro. O calendário inteiro está saindo R$ 450. Aí é de dezembro. Vou mostrar o inteiro para você. O calendário inteiro. Então, o calendário inteiro, ele tem todos os percursos. Aliás, não chega a ser todos, porque não cabe tudo em um ano só, né? Mas ele tem percursos para o ano todo. Então, tem o percurso férias, percurso agressividade, sentimentos e emoções e competências sociais. Competências sociais ele vai estar daqui até dezembro, ele é uma por dia. Os sentimentos e emoções também chega até novembro. O agressividade ele acaba aqui no mês de fevereiro mesmo. Aí no mês de março a gente tem sobrevivência, que vai falar de políticas públicas, onde estou, contrato de convivência, né? Depois a gente vai ter atividades familiares, que é aquele que eles levam para casa para fazer com a família. Ó, aqui continua seguindo a competências sociais, sentimentos e emoções. Aí, competências básicas, responsabilidade, pontualidade, iniciativa. Isso aqui são testes, né? É um teste que eles fazem para ver se eles são pontuais mesmo, se eles são responsáveis mesmo. Então, são competências básicas, por exemplo, organização. Aí a gente entra aqui na ficha técnica, organização, o que é organização, como que essa organização aparece como competência social, como que ela aparece como perfil de conclusão, né? Quais os eixos norteadores, o objetivo do serviço, o objetivo do percurso, o objetivo da atividade, um artigo científico falando sobre o tema e a atividade para a gente imprimir e aplicar o teste. Então, o teste ele tem 6 critérios para você saber se você é organizado ou não. Ele vai marcar de 1 a 4. Né? 4 se ele faz sempre, 3 se depende de alguma coisa, 2 se tanto faz e 1 se nunca faz. E aí a pontuação dele vai trazer algumas referências, né? Então a gente é uma brincadeira mesmo, é para ser divertido, né? Então aí ele, com o ponto que ele marcou, ele vai ver como que fica a avaliação dele. Então de 0 a 9 pontos, seu quarto deve ser intransponível, de 9 a 18 pontos. Tem alguma chance de se achar algo? De 18 a 27, eu acho, mas te entrego amanhã, beleza? Eu acho, mas eu te entrego amanhã, beleza? De 27 a 31 pontos, a luz no fim do túnel. De 32 a 35, meu quarto não é um brinco, mas de 36 pontos, orgulho da família. Então a ideia aqui é realmente eles fazerem essa atividade num semestre, daqui a 2 semestres fazerem de novo, no final, quando estiver preparando para o mercado de trabalho, eles têm que estar com essa pontuação bem avançada já, né? Para estar se preparando para entrar para o mercado. Então, esse geral, né, ele vai ter todos esses percursos. Quer ver? Ó? Depois eu tenho projetos de vida, ou as férias de julho, que aí tem filmes para assistir, desenhos, brincadeiras, né, coisas mais divertidas. Aí a gente vai ter o jogo Sorte na Vida e os direitos da criança e do adolescente. O jogo Sorte na Vida, ele vai trabalhar o que eu sinto, o que eu faço, o que eu penso sobre a escola, né? O que eu sinto, o que eu faço, o que eu penso sobre que eu faço, o que eu penso sobre a família, sobre a vida, sobre meus amigos, sobre o serviço de convivência, sobre a cidade. Então ele é um jogo de temas geradores, né? Eles vão trazer as temáticas do que eles pensam a respeito de tudo isso. Esse jogo é assim, você joga uma moeda, onde a moeda cair, eles vão responder na ficha aonde a moeda caiu a pergunta que é. Então, o que eu faço na escola? Então ele vai escrever uma frase inteira aqui, o que eu faço na escola. Direito dos idosos, que eu acho bem bacana de fazer com as crianças e com os adolescentes, porque eles levam para
para casa para conversar com os avós, com a família, para ver se os avós estão acessando todos os direitos que eles têm, né? Então ele acaba sendo uma atividade intergeracional, é bem bacana também. E traz a questão dos direitos do idoso para a família, né? O percurso anti-bullying, né, que é uma questão que surge aí a partir de 2024 com a lei que criminaliza o bullying. Então a gente vai, nesse percurso, entender o que é essa lei, como que ela funciona, como que eu aciono a lei, como que eu me protejo a partir da lei. Depois a gente tem estratégias de inserção profissional, que já é para quem está se preparando para entrar no mercado de trabalho mesmo. Então tem quais os meios que eu tenho para eu acessar o mercado de trabalho, além de mandar um currículo, né? Então eu tenho cursos de qualificação que selecionam pessoas para o mercado, eu tenho redes de contato, eu tenho trabalho voluntário, tem a entrevista de emprego, tem os tipos de contrato de trabalho e tudo mais. E aí, por fim, aqui a gente tem o jogo Perfil de Conclusão, que é um jogo também que faz parte do pacote aí, e eles vão jogar para eles verem como que eles estão. Então, no jogo Perfil de Conclusão, na verdade, eles conseguem ver. Tem um questionário, né? São cartas que vão ter perguntas, né? Então, critérios de avaliação no convívio social em relação à autonomia. Eu consigo fazer escolhas independentes, considerando as consequências da minha decisão e assumir responsabilidade por elas? Então, ele vai jogar, ele vai cair nessa casa, no joguinho, é um tabuleiro, ele cai na casa da autonomia, ele tem que responder essa pergunta na primeira rodada, essa pergunta na segunda, essa pergunta na terceira e essa pergunta na quarta rodada. Então, as perguntas elas vão se aprofundando a cada nível, nível 1, 2, 3 e 4. No nível 4 são as perguntas mais complexas, né? Então, esse aqui é mais para o pessoal que já está chegando no final. E o percurso ética. O percurso ética ele traz aquele percurso de sobrevivência das políticas públicas, mais para um aprofundamento em relação ao ponto de vista ético, né? No posicionamento ético em relação à vida, em relação ao trabalho, em relação à família e tudo mais. E aqui a gente tem os outros selos dos outros percursos todos. E lá no fim a gente tem os selinhos, né, que eu vou marcando quais os percursos a cada entidade, ou cada CRAS, né, cada serviço de convivência, ou cada PARF, trabalhou. Então, as que eles já trabalharam, eu vou marcando aqui no calendário para a gente saber e ter um acompanhamento de todos os percursos que já foram desenvolvidos com cada turma. Tá? Ó, é isso. Acho que agora deve ter ficado bem claro. Gravei um vídeo enorme aí para você. Fica à vontade. Você precisando de dúvida, querendo saber mais, é só me chamar, tá? Eu costumo fazer chamadas de vídeo no Google Meet sem cobrar nada. A primeira chamada, o primeiro encontro aí é só para eu mostrar isso para a equipe e ver se a equipe tem interesse em trabalhar com esse material. Tá bom?